Após ter sua posse ameaçada diante das conturbações após o suicídio do todo-poderoso Vargas, o presidente Bossa Nova chega ao poder. É o tema dessa aula, governo Juscelino Kubitschek. Governo JK, Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1960. JK tinha como vice João Goulart, um varguista, um cara que havia sido ministro do Trabalho do Vargas. JK fez isso para obter apoio justamente dos antigos apoiadores de Vargas. Mas não se iluda, a política de JK é uma política claramente nacional desenvolvimentista, ou seja, não há restrições ao capital estrangeiro. Tanto que o slogan de campanha de JK já é o 50 em 5. O Brasil se desenvolveria 50 anos durante o mandato de JK. Este é considerado um slogan nacional desenvolvimentista. O que JK é um exímio conciliador político. Por isso trouxe João Goulart para a sua vice-presidência. Por isso, por exemplo, vai anistiar os militares da base de Jacareacanga. Isso mesmo, o nome da base militar é Jacareacanga. Militares que protestaram contra o JK. Em vez de puni-los, JK os perdoa e ainda adquire porta-aviões para as Forças Armadas Brasileiras. Faz um mimo nos militares. Quando, por exemplo, os anticomunistas protestaram contra a existência do Partido Comunista do Brasil, JK proíbe o Partido Comunista. Contudo, não caça os mandatos de deputados e senadores já eleitos pelo partido. Assim, agrada os anticomunistas proibindo o PCB, mas não perde apoio dos já eleitos deputados e senadores por aquele partido. Ao romper, por exemplo, o QFMI, não significa uma aproximação com o bloco socialista. Rompe-se com o projeto econômico lançado lá atrás no governo Dutra, dando relativa autonomia ao governo brasileiro para o seu projeto econômico. Mas a intenção ao romper com o FMI é agradar justamente os antigos nacional-reformistas, que não vinham com bons olhos a presença de técnicos do Fundo Monetário Internacional no Brasil. JK, um exímio conciliador político. O plano de metas lançado por JK, composto por 81 metas que giravam basicamente em torno de investimento em setores como transporte, energia, educação e indústria e, claro, a construção da capital Brasília. Quando se fala de investimentos em indústria, é preciso tomar um cuidado. Separe a indústria durante o governo JK em indústria de base e indústria de bens de consumo. A indústria de base sofria investimentos do capital estatal. O dinheiro para a indústria de base, a fábrica da fábrica, era dinheiro do governo brasileiro. Já a indústria de bens de consumo, você vai dividir em dois setores, bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Bens de consumo duráveis é aquilo que você não consegue comer. Bens de consumo não duráveis é aquilo que você come. Traduzindo, a indústria de bens de consumo duráveis era de capital multinacional. O que é uma indústria de bens de consumo durável? Rádio, TV, carro. Essas eram indústrias de capital multinacional. Volkswagen, WEMAG, DKW, Telefunk, várias multinacionais que vinham ao Brasil produzir esses produtos. Já a indústria de bens de consumo não duráveis, comida, arroz, feijão, essa era de capital privado nacional. Esta era uma indústria nacional. Esse tipo de configuração econômica nacional desenvolvimentista, sem restrição ao capital estrangeiro, levou, claro, diante da presença e o estímulo à indústria, ao crescimento do PIB brasileiro. Mas não se engane, crescer PIB não significa distribuir riqueza. O PIB cresce, mas o custo de vida sobe e a renda se concentra, ou seja, cada vez mais, menos gente rica. Muita gente pobre, pouca gente rica. Cresce PIB, aumenta o custo de vida e aumenta a concentração de renda. Continuando o seu projeto desenvolvimentista, sobre a chefia do economista, do sociólogo, do grande pensador brasileiro Celso Furtado, JK cria a Superintendência Nacional para o Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, um órgão que deveria ter relativa autonomia
para desenvolver, para suprir o Nordeste de desenvolvimento econômico. Aqui é preciso mais um daqueles momentos de meditação historiográfica. É preciso que você lembre que até os anos 90 o mundo entendia desenvolvimento como sendo apenas econômico. Ou seja, se houvesse crescimento do PIB, todos os problemas sociais estariam resolvidos. Hoje a gente sabe que isso não é assim. O próprio governo JK é a prova disso. O PIB cresceu, mas a riqueza não se distribuiu. A ideia da Sudene é esta ideia de desenvolvimento econômico para resolver os problemas sociais. Se há riqueza, os problemas sociais desapareceriam. Nesta mesma linha surge a Operação Pan-Americana. Opa! Operação Pan-Americana lançada pelo governo brasileiro, pela diplomacia brasileira, com vistas ao combate à pobreza na América Latina. A Operação Pan-Americana visava combater a pobreza na América Latina, através do desenvolvimento econômico. Mas qual a intenção? Se eu combatesse a pobreza, eu combateria os riscos socialistas. Isso mesmo, a ideia do governo JK era combater a pobreza e assim combater o espaço que o socialismo teria. Na visão da época, o socialismo só tinha espaço para crescer porque havia pobreza. Se eu combater a pobreza, não vai haver espaço para o socialismo. E é claro, a cereja do bolo, Brasília, a capital construída em 1000 dias, uma promessa de campanha realizada a partir de JK. O próximo presidente e todos os outros governarão na nova capital, Brasília, no Planalto Central. E, finalmente, um elemento cultural e artístico durante os anos 50 no Brasil, chamado de Anos Dourados, um ano de juventude e arte efervescente, o ano do nascimento de uma nova música brasileira, a chamada Bossa Nova. E como o JK encarnava a personalidade, o jeito de se vestir, o jeito de pentear o cabelo, o jeito de falar, passou a se chamar Presidente Bossa Nova, um estilo musical brasileiro que varreu o mundo. A Bossa Nova, os anos dourados e o cinema novo são marcas dos anos 50 no Brasil. Esse foi o Governo JK. Não deixe de assistir as demais aulas aqui no canal. Tchau!